Muito embora haja agora uma diferença radical, porque naquele sopro que veio de Deus para o homem, veio a imagem e semelhança de Deus. Com foco na exposição fiel da palavra de Deus, Augustus Nicodemos aborda temas centrais do evangelho genuíno. Além disso, nosso objetivo visa alcançar tanto aqueles que já estão firmes na fé, quanto os que estão buscando respostas espirituais. Aqui, ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. É um termo que a gente usa para aquelas vezes na Bíblia em que Deus é referido como se ele fosse um homem. Como, por exemplo, os olhos de Deus estão em toda parte, os ouvidos do Senhor estão em todo lugar, a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar. Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos e Deus não tem boca. Deus é Espírito eterno. Vimos isso no início de Gênesis. Deus existia de toda a eternidade, Ele é Espírito puríssimo. Ele não tem forma humana, mas a linguagem bíblica, ela se adapta a nós e descreve Deus ou as ações de Deus ou as reações e decisões de Deus como se Deus fosse um de nós, para que nós possamos entender ou melhor perceber o que é que Deus está fazendo. Então, aqui no verso 7, o que nós temos é um desses momentos em que Deus é falado ou referido em termos humanos. Quando ele diz, porque lendo aqui, a impressão que você tem é que Deus chegou, botou a mão no barro, tira aquele pedação de barro, ele começa a trabalhar com suas mãos, faz um molde e depois ele chega e ele sopra, não é? Essa é a figura que nós temos aqui. E essa é a figura que Moisés quer que nós tenhamos na mente mesmo, por várias razões que eu vou mostrar em seguida. Mas lembremos que exatamente como foi, nós não temos como saber. A descrição é essa daqui. E nós a aceitamos, né? Deus de fato fez o homem, Ele pessoalmente fez do pó da terra e colocou nele o sopro da vida. Como um escultor pega a massa, molda e em seguida sopra e dá vida àquele molde, àquele modelo que ele fez. Então essa é uma das muitas vezes em que nós vamos encontrar linguagem desse tipo se referindo a Deus. Mas o ponto aqui, tudo que quer ser destacado aqui, usando-se essa linguagem, é isso aqui que eu vou tentar resumir. Primeiro, que o homem foi formado do pó da terra como os animais. A palavra formar, que é usada aqui por Moisés, ela é usada para o trabalho do artesão, o trabalho de um artífice, e implica um processo, como um artista que vai fazer uma obra e leva tempo fazendo, enquanto que tudo mais tinha sido feito assim: haja isso, haja isso, haja isso. Aqui na hora de formar o homem, Deus leva um processo, leva tempo para fazer. Deus se envolve pessoalmente na feitura desse ser único, que não tinha semelhante ainda. E o material que Deus usou é o mais simples possível. Vocês leram aqui na descrição que naquela região tinha ouro, tinha pedra preciosa e tinha uma resina aromática muito cara chamada bidélio, não é? Era algo muito... Quer dizer, Deus poderia ter feito o homem de qualquer desses materiais. O que é que Deus foi escolher? Ele pegou a coisa mais desprezível e insignificante, que era o pó que cobria a superfície da terra e que provavelmente estava úmido, porque diz aqui que tinha uma neblina, né, que saía e que cobria tudo, uma espécie de nevoeiro, né, que torna tudo úmido. Então fácil até de Deus moldar, né, porque moldar terra seca é complicado, mas tinha essa neblina. Então essa terra, ela provavelmente era uma terra úmida, e Deus cria o homem, a coroa da sua criação, do material mais desprezível e insignificante que tinha ali, que era o pó da terra, nem a terra, é o pó da terra. É de lá que Deus faz a gente. Então sempre lembre quem você é, tá? Lembre de onde você veio, né? Você, quando pensa muito de você mesmo, veja de onde você veio, de onde nós viemos. E aqui há um jogo de palavras no hebraico, no verso 7, quando diz que o Senhor Deus formou o homem, Adão, em hebraico, do pó da terra, Adamá. Adão foi feito de Adamá.
Então há um jogo aqui para mostrar essa ligação entre o homem e a terra, que vai continuar por toda a história do homem. Nós dependemos da terra, estamos ligados à terra. Todos os materiais químicos que nos compõem são encontrados na terra. Isso é ciência, né? Química, né? Tudo que nós temos e somos, todos os minérios, tudo que nós somos, tem na terra também, porque é de lá que nós fomos feitos, do pó da terra. Inicialmente era um molde sem vida, quando Deus primeiro faz, como uma escultura de argila. E Deus então, que figura linda, né? Deus então sopra. Quando Ele fez, né? Ele fez já com os olhos, fez com o nariz, fez o homem, né? Todo, né? Todo um molde perfeito. E Deus se chega bem pertinho dele e sopra nas narinas dele o fôlego da vida. O quadro aqui é de intimidade. É quase como se Deus estivesse despertando aquele boneco à vida com um beijo. Quando ele chega próximo e sopra, mostrando essa relação especial do Criador com aquela criatura que ele acaba de fazer do pó da terra. E diz aqui o texto que o homem se torna uma alma vivente, tradução, um ser vivo, como os seres que havia antes dele. Muito embora haja agora uma diferença radical, porque naquele sopro que veio de Deus para o homem, veio a imagem e semelhança de Deus. E é isso que vai fazer do homem diferente de tudo o que Deus havia feito até então. O sopro de Deus infunde nele a imago Dei, a imagem de Deus. A mulher vai ser formada mais adiante. Ainda não tinha mulher aqui. Ela vai ser formada mais adiante e de um processo diferente. A gente vai gastar tempo também explicando tudo isso. Mas o ponto aqui, primeiro ponto, primeira parte da narrativa é essa. Moisés descreve em detalhes aquilo que já tinha sido dito no capítulo 1, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E como é que Deus fez? Deus se envolve pessoalmente, Ele faz o homem daquele material mais simples, que é o pó da terra. Deus o molda com suas mãos e Deus lhe sopra de maneira bem próxima, íntima, o seu próprio sopro, o sopro da vida que vem do próprio Deus. E o homem então se torna alma vivente, se torna um ser vivente. Em seguida, Moisés nos diz que Deus planta um jardim como sendo o local da habitação do homem e o ponto de encontro de Deus com o homem. Está aí do verso 8 a 14. Nos é dito no verso 8 que esse jardim foi plantado no Éden, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden é uma região que a gente não sabe onde está, e nessa região Deus plantou um jardim. Apenas o que a gente sabe aqui, em termos de localização, é que ele era para a direção do Oriente. O Oriente é o leste, à sua direita. Se você ficar olhando para o norte, Oriente é a direita, é onde o sol nasce. E é interessante que essa referência aqui, Moisés está dando como se ele estivesse falando de Canaã. Lembra que quando ele escreveu esse livro, ele não tinha entrado na terra ainda, ele estava do lado de cá, esperando o momento da entrada na terra prometida. Mas ele descreve a localização do Éden como alguém que está falando da terra de Canaã, obviamente porque ele sabe que a sua literatura ia ser levada com os israelitas e ia ser lida lá pelos judeus lá na terra de Canaã. E então, se você estiver em Canaã, o leste vai ficar para a direita e aponta exatamente para a região da Mesopotâmia, que é onde a gente acredita que era inicialmente o jardim do Éden. Em seguida, Deus enche o jardim de todo tipo de árvore. 3 tipos são mencionados aqui. Primeiro, de maneira bem genérica, muitas árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Verso 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Ou seja, árvores lindas com frutos deliciosos de muitos tipos diferentes. Uma riqueza de frutas. E segundo tipo, Deus planta uma árvore no meio do jardim que Moisés chama a árvore da vida. Ainda no verso 9, a árvore da vida no meio do jardim. Nós não sabemos que tipo de árvore era essa, entendemos que era uma árvore literal, como as outras. Ela estava bem no meio do jardim, é chamada de árvore de vida ou da vida, porque comer dela prolongaria a vida ou continuaria a dar vida ao ser que Deus havia acabado de criar.
E talvez no meio do jardim para lembrar exatamente isso, de onde procedia a vida e quem era o Senhor e autor de todas as coisas. Mas aí também nós lemos, sim, tem um detalhe aqui, que Eva mais adiante, ela vai dizer que essa árvore, ela era... a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva vai dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era agradável aos olhos e boa para comer. Essa é a segunda árvore, né, que foi plantada por Deus no centro do jardim, provavelmente ao lado da árvore da vida. Como eu disse, nós não sabemos que tipo de árvore também essa era. Tem um mito de que era uma maçã. Isso é muito popular, né, que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. Não, pode até ter sido, mas não tem nada no texto que diga que tipo de fruta era. Ela era chamada devia ser uma árvore comum, como qualquer outra. Ela é chamada de árvore, apesar de que era bonita, né? Eva vai dizer isso, que era uma árvore bonita aos olhos e gostosa, parecia deliciosa, saborosa para comer. Ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus ia usar essa árvore para ensinar o homem e a mulher que existe uma diferença entre o certo e o errado, que existe uma diferença entre o bem e o mal, porque essa árvore vai ser usada para isso é que ela é chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que ela tivesse em si mesmo um poder místico de passar esse conhecimento a quem comesse, mas é que ela ia ser usada como teste, para mostrar, ou como didaticamente usada por Deus para ensinar ao homem. Mais uma distinção, percebem? Nós temos dito desde o começo da exposição do capítulo 1, Deus é um Deus de distinção. Ele cria a luz, separa das trevas. Ele cria as águas, separa a água de cima e de baixo. Ele cria os oceanos, separa da terra seca. Ele cria o homem separado dos animais. O mundo é separado dele. E agora uma distinção muito importante: a separação entre o bem e o mal. Existe diferença entre o certo e existe diferença entre o errado. E era isso que Deus queria ensinar ao homem, por isso ele coloca essa árvore lá no meio de todo aquele pomar, todo aquele parque maravilhoso, tem uma árvore que Deus então coloca, que ele vai usar como mestre para ensinar a sua criatura. Em seguida, pode parecer até um detalhe, a gente não sabe exatamente por que Moisés gastou tanto tempo nisso, mas talvez para enfatizar a generosidade e a bondade de Deus para com o homem, quando ele descreve que o jardim tinha plenitude de águas em abundância, aí do verso 10 até o verso 14, ele diz que o jardim era regado por um rio que nascia do Éden e entrava pelo jardim, irrigando e mantendo a vegetação. Tá aí, saía um rio do Éden para regar o jardim, de lá se dividia repartindo em 4 braços. E aí ele diz o nome dos 4 afluentes desse rio. Primeiro é o rio Pison, está aí de 11 a 12, ele diz que esse rio rodeava uma terra chamada Avilá, onde havia um ouro de alta qualidade, havia pedras preciosas como ônix e essa resina aromática também muito cara, que é o bidélio. Nós não sabemos onde está hoje essa terra chamada de Avilá e muito menos onde está esse rio chamado Rio Pison. Lembre que depois disso aqui vai ter um grande dilúvio que mexeu com toda a geografia da terra. E o que é que acontece é que os nomes foram mantidos, mas os locais já não são mais os mesmos. Então a gente não sabe a gente praticamente não tem ideia da geografia que era antes do dilúvio. Não sabemos. Esse período aqui a gente não consegue identificar muita coisa nos dias de hoje, com algumas exceções. O segundo rio é o rio Gion, que Moisés diz aqui que rodeia a terra de Cuxi, cuja localização é incerta também. E depois o rio Tigre, verso 14, que corre pelo leste da Síria, esse existe até o dia de hoje, e o rio Eufrates, também mencionado no verso 14, conhecido também até o dia de hoje. Lembre então que Moisés aqui está dando uma localização
e também descrevendo a irrigação do Jardim do Éden a partir do conhecimento geográfico e cartográfico da sua época. A exceção do rio Tigre e do rio Eufrates, que estão no Iraque e que correm para o Golfo Pérsico, nós sabemos exatamente onde eles estão hoje, nós não sabemos de Gion, de Pison, Avilá, Cuxi, a gente não tem ideia, portanto, não adianta você procurar, você não vai achar o Jardim do Éden. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos. Deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe.